Controle de nível de líquido de amônia. Olá! No vídeo de hoje iremos falar sobre controle de nível de líquido de amônia em sistemas de refrigeração industrial. Falaremos sobre os princípios de controle, as variações de controle de acordo com cada processo e as tecnologias envolvidas na composição desses sistemas. O controle do nível líquido de amônia é um elemento importante no projeto de sistemas de refrigeração industrial. Ele controla a injeção de líquido para manter um nível de líquido constante. Controle de nível de alta e baixa pressão de amônia. Dois princípios principais diferentes podem ser usados ao projetar um sistema de controle de nível líquido. Sistema de controle de nível líquido de alta pressão ou um sistema de controle de nível líquido de baixa pressão. Ambos os princípios podem ser alcançados usando componentes mecânicos e eletrônicos. As válvulas flutuantes oferecem um controle simples, mas como a válvula flutuante precisa ser montada no nível desejado, uma mudança exige uma recolocação física da válvula. Os sistemas que empregam um transmissor de nível são mais complexos, mas permitem uma mudança de nível fácil. Os sistemas de controle de nível de líquido de alta pressão são tipicamente caracterizados por: o dispositivo de detecção, sensor ou flutuador, é colocado no lado de alta pressão do sistema. Um aumento no nível do líquido abrirá o dispositivo de expansão e passará o líquido de alta pressão para o lado de baixa pressão do sistema. Por exemplo, o controle tenta manter o nível do lado de alta pressão constante. Carga crítica de refrigerante. Receptor de alta pressão pequeno ou mesmo nenhum receptor de alta pressão. Aplicado principalmente onde o líquido de alta pressão é distribuído para apenas uma aplicação de baixa pressão. Variações no volume de refrigerante devem ser acomodadas no lado de baixa pressão. Agora, veja um diagrama simples de um sistema de alta pressão. Podem ser observados os componentes do sistema, como o compressor, o condensador, o receptor, o sistema de expansão, o separador de baixa pressão, tal como o sistema de bombeamento e o evaporador, formando um circuito fechado de refrigeração industrial. Os sistemas reguladores do nível líquido de baixa pressão são tipicamente caracterizados por: dispositivo de detecção é colocado no lado de baixa pressão do sistema. Uma diminuição do nível de líquido irá abrir o dispositivo de expansão e passar líquido de alta pressão para o lado de baixa pressão do sistema. O receptor geralmente é grande. A carga é razoavelmente grande de refrigerante, aplicado principalmente a sistemas descentralizados, onde pode haver várias aplicações de baixa pressão. Variações no volume de refrigerante devem ser acomodadas no lado de alta pressão. Vamos observar agora um sistema de baixa pressão, composto de forma semelhante ao último diagrama observado. Em conclusão, os sistemas de controle de alta pressão são adequados para sistemas compactos, como chillers, por exemplo. A vantagem é o custo reduzido, receptor pequeno ou nenhum receptor, considerando que os sistemas de controle de baixa pressão são muito adequados para sistemas descentralizados, com mais de um separador de baixa pressão e tubulação longa, por exemplo, um grande centro de armazenamento frigorífico refrigerado. A vantagem é o aumento de segurança e de confiabilidade. Projeto e controle de líquido de amônia. Ao projetar um sistema de controle de baixa pressão, os seguintes pontos devem ser levados em consideração. Assim que o líquido é formado, na saída do condensador, o líquido é alimentado para o lado de baixa pressão, o evaporador. O líquido que sai do condensador terá pouco ou nenhum subresfriamento. É importante considerar isso quando o líquido flui para o lado de baixa pressão. Se houver perda na pressão da tubulação ou nos próprios componentes, pode ocorrer a formação de flash gas,
e fazer com que a capacidade do dispositivo de expansão seja reduzida. Se for um sistema de carga crítica, a carga de refrigerante deve ser calculada com precisão para garantir que haja refrigerante adequado no sistema. Uma sobrecarga aumenta o risco de inundar o evaporador ou o separador de líquido, causando arraste de líquido para o compressor, bem como a formação de turbulências e golpes hidráulicos. Se o sistema estiver com carga insuficiente, o evaporador ficará sem energia. O tamanho do recipiente de baixa pressão, separador, evaporador de líquido, deve ser cuidadosamente projetado para que possa acomodar o refrigerante em todas as condições, sem causar arraste de líquido. Pelas razões mencionadas acima, os controles de baixa pressão são especialmente adequados para os sistemas que requerem uma pequena carga de refrigerante, como unidades de resfriadores ou pequenos freezers industriais, por exemplo. As unidades de resfriamento de líquido geralmente não precisam de receptores. No entanto, se um receptor for necessário para instalar um dispositivo de detecção de líquido ou para fornecer um refrigerante para um resfriador de óleo, por exemplo, o receptor pode ser fisicamente pequeno. Controle de nível eletrônico de amônia. O sistema ilustrado é um transmissor de nível AKS 4100, que envia um sinal de nível para um controlador de nível líquido EKE 347. A válvula motorizada ICM atua como uma válvula de expansão eletrônica. Ao projetar uma solução eletrônica, o sinal de nível de líquido pode ser fornecido por um LLS 4000 ou um AKS 38, que é uma chave ou NOF, ou um AKS 4100, que é um transmissor de nível de 4 a 20 mA. O sinal eletrônico é enviado a um controlador eletrônico EKE 347, que controla a válvula de injeção. A injeção de líquido pode ser regulada de várias maneiras diferentes, com uma válvula de motor modulante tipo ICM com atuador ICAD, conforme mostramos na figura. Pode ser também com uma válvula de expansão modulante por pulso tipo AKVA, o ICFA em uma estação de válvula ICF. A válvula KVA deve ser usado apenas onde a pulsação da válvula for aceitável. O tamanho da linha deve ser dimensionado para a capacidade total da válvula ICFA ou AKVA, e ainda pode ser regulado com uma válvula manual tipo REG, atuando como uma válvula de expansão, e uma solenoide, uma ICS ou uma EVRA para implementar a abertura e o fechamento on-off. Controle de nível eletrônico para equipamento. Nesse exemplo, a válvula de expansão deve ser conectada ao controlador de nível líquido EKE 347. Não é mostrada na figura. O sistema ilustrado é um transmissor de nível AKS 4100 que envia um sinal de nível para um controlador EKE 347, como falamos anteriormente. Ao projetar uma solução eletrônica, o sinal de nível líquido pode ser fornecido por um interruptor LLS 4000 ou uma boia AKS 38. Dessa forma, o sinal vai ser on-off ou modulante de 4 a 20 mA. O sinal eletrônico é enviado à unidade controladora EKE 347, que controla a válvula de injeção. Controle de nível mecânico para amônia. A HFI é uma válvula flutuante de alta pressão de ação direta. Portanto, nenhuma pressão diferencial é necessária para ativar essa válvula. Se o condensador for um trocador de calor a placas, a válvula flutuante mecânica HFI pode ser montada diretamente na placa do trocador de calor. Pode ser necessário conectar uma linha de equalização ao lado de alta ou baixa pressão para remover o vapor do refrigerante da carcaça do flutuador, pois isso pode evitar que líquido entre na carcaça do flutuador e assim evita que a válvula HFI se abra. Durante a paralisação do sistema ou da planta, a pressão se equalizará lentamente, permitindo que toda a carga de refrigerante seja transferida para a parte mais fria do sistema. Se a equalização da pressão não for desejada, uma válvula solenoide ou uma válvula de retenção podem ser instaladas. Para permitir que qualquer condensado líquido flua para o HFI por gravidade, o HFI deve ser instalado sob o condensador. Para garantir uma operação sem problemas, na maioria dos casos, um orifício de desvio deve ser instalado.
O orifício de desvio conecta o espaço de gás no alojamento da HFI com a conexão de saída da HFI. Devido à diferença de pressão entre o lado de alta e baixa pressão, o gás é puxado para o lado de baixa pressão, resultando em uma ligeira subpressão no alojamento. Esse efeito permite que o gás, o vapor, seja retirado. Além disso, isso permite que a pequena quantidade de gás instantâneo, gás flash, que pode se formar na linha de alimentação de líquido ou durante a paralisação da planta, seja drenado. Se o HFI for instalado próximo ao condensador e o projeto do tubo permitir que o gás retorne livre e facilmente ao condensador, o orifício da derivação pode não ser necessário em operação. Geralmente, recomendamos instalar ou preparar o orifício de bypass. Reservatório de amônia e controle de líquido. Sistema de controle de líquido de amônia de baixa pressão. Ao projetar um controle de sistemas para baixa pressão, os seguintes pontos devem ser levados em consideração: o nível de líquido no vaso de baixa pressão, separador de líquido, é mantido em um nível constante. Isso é seguro para o sistema, uma vez que um nível de líquido excessivamente alto no separador de líquido pode causar o transporte de líquido para o compressor, e um nível excessivamente baixo pode levar à cavitação das bombas de refrigerante em um sistema de circulação bombeado. Frequentemente, o LLS 4000 ou AKS 38 são empregados como alarme de nível alto e baixo, embora quando um transmissor de nível é usado, o alarme de nível baixo geralmente é obtido do próprio transmissor de nível AKS 4100. O receptor de alta pressão deve ser grande para acumular o refrigerante líquido proveniente dos evaporadores. Quando o conteúdo de refrigerante em alguns evaporadores varia com a carga de resfriamento, alguns evaporadores são desligados para manutenção ou parte dos evaporadores são drenados para descongelamento. Como resultado do exposto acima, controles de baixa pressão são especialmente adequados para sistemas descentralizados, nos quais existem muitos evaporadores e há uma grande carga de refrigerante, por exemplo, em câmaras frigoríficas. Com controle de baixa pressão, esses sistemas podem funcionar com segurança, embora seja impossível calcular com precisão a carga de refrigerante. Nesse primeiro exemplo, as válvulas de flutuação SV monitoram o nível de líquido em vasos de baixa pressão. Se a capacidade do sistema for pequena, as válvulas SV4 podem atuar diretamente como uma válvula de expansão do vaso de baixa pressão, conforme está sendo mostrado. Agora podemos observar como o transmissor de nível AKS 4100 monitora o nível de líquido no separador e envia um sinal de nível para o controlador EKE 347, que por sua vez envia um sinal de modulação para o atuador ICAD na válvula motorizada ICM na estação ICF. A válvula motorizada ICM atua como uma válvula de expansão eletrônica. A válvula solenoide ICFE, na estação de válvulas ICF, está sendo usada como uma válvula solenoide, adicional para garantir 100% do fechamento durante os ciclos desligados. O controlador de nível de líquido EKE 347 também fornece saídas de relé para limite superior e inferior e para mais níveis de alarme. No entanto, é recomendado o uso de uma chave de nível LLS 4000 ou AKS 38, seja instalada como um alarme mecânico de nível alto. Independentemente do tipo de controle implementado, se for mecânico, eletrônico, modulante ou on-off, a Danfoss possui soluções com maior nível de tecnologia aplicada e confiabilidade no mercado mundial de refrigeração industrial. Para fazer um estudo do seu sistema e saber se você está com o máximo de eficiência energética na sua instalação de refrigeração, basta nos contatar e juntos faremos a avaliação completa nos controles do seu sistema e dos seus equipamentos, diagnosticando falhas e possíveis pontos para a melhoria de eficiência energética e segurança da sua instalação. Um abraço.